hoje era a abertura da sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E é um momento em que a alta comissária para direitos humanos escolhe para alertar ao mundo sobre as piores situações de direitos humanos no mundo. E ela faz, obviamente, uma distribuição geográfica e vai pegando países de várias áreas do mundo, vários países ricos e países pobres, justamente para mostrar um cenário equilibrado. Ele escolhe mais ou menos entre 30 e 35 países. Isso acontece de uma forma regular, não é só hoje. E aí, nesses 30 países hoje apresentados por ela, justamente o Brasil é citado. Citado, sim, pela questão da violência policial, pela questão do racismo, pela questão da situação dos povos indígenas, tudo isso que a gente já conhece. Mas a grande novidade, e isso é algo extremamente raro, é a ONU falar do processo eleitoral no Brasil. E aí, posso te dizer, Fabiola, eu estou aqui há 22 anos. O Josias era pequeno ainda quando eu cheguei aqui. Exato. Mas a verdade é que nesses 22 anos é a primeira vez que eu ouço uma autoridade da ONU questionar se existe ou não a possibilidade de uma eleição democrática no país ou não. A ONU fazer um apelo por eleição democrática no Brasil significa, em outras palavras, traduzindo do diplomatês para o português, é algo muito claro. As eleições estão ameaçadas. O processo democrático está ameaçado. É isso que significa quando a ONU lança um alerta, soa um alerta em relação a um tema. É porque justamente ele está ameaçado. Isso é o que ela falou primeiro no seu discurso, um discurso longo, tratou de vários outros assuntos e colocou o Brasil no meio. Bom, e aí, depois desse discurso, ela deu uma coletiva de imprensa extremamente curta, mas que respondeu uma pergunta sobre o Brasil. E aí ela voltou a falar que esse é um momento importante da história democrática do Brasil e que, assim como ela pede para outros países, também é o caso do Brasil, sobre a necessidade de ter eleições democráticas, justas, e aí a palavra ou o termo que chama atenção, sem interferências. A ONU, insisto, para falar de um processo eleitoral é porque, obviamente, preocupa. Caso contrário, ele não comenta e diz, como é muito de costume, esse é um assunto doméstico, esse não nos cabe. Um outro aspecto também importante, vale lembrar que desde o início do governo Jair Bolsonaro, Michelle Bachelet não deixou nenhuma dúvida de que critica, de que tem problemas sérios com a situação de direitos humanos no Brasil. Ela não era a única. Na verdade, todos os outros altocomissários da ONU para Direitos Humanos, e aí eu posso te dizer, o anterior, que era da Jordânia, anteriormente da África do Sul, ainda uma outra do Canadá, depois também teve a Mary Robinson, que chegou a ser presidente da Irlanda, todos eles apontavam para graves situações de direitos humanos no Brasil. Mas eu insisto, essa é a primeira vez que é dito de uma forma claríssima que a eleição e a democracia também sofrem hoje no país. Ela chegou a falar sobre Bolsonaro exatamente, Jamil? Quando ela fala dessa preocupação, o que está por trás disso? Né? Ela fala das falas do presidente em relação ao sistema eleitoral brasileiro, falou o nome Bolsonaro ou não? Em nenhum momento ela citou o nome Bolsonaro, em nenhum momento. Ela fala as autoridades, né? Colocando muito claramente que o que ela está preocupada é com a situação institucional. Também é verdade que no passado, em 2019, quando ela criticou a violência policial na época, foi o que aconteceu, ela deu uma coletiva de imprensa, eu até me lembro que fui eu que fiz a pergunta, ela respondeu criticando a violência policial no Brasil e Jair Bolsonaro respondeu fazendo um elogio a Augusto Pinochet, o ditador chileno, que no golpe de Estado em 73 no Chile, matou o pai de Bachelet e, claro, torturou aquela jovem que naquele momento era uma estudante de medicina no Chile, que era Michelle Bachelet. Hoje ela já passou pela presidência do Chile, enfim, teve vários outros cargos na ONU, etc. Mas naquele momento era uma estudante que foi torturada pelo regime. Bolsonaro retrucou a violência policial brasileira, basicamente partindo para o debate, eu diria, pessoal, e elogiando, claro, o torturador e o assassino do pai dela.